Olá, meu nome é Ângela Lianati E eu sou Rafael Varenda. e você está novamente no nosso Quintal Filosófico. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo para falar para você sobre Sócrates, a era socrática, e como a filosofia vai ser pensada nesse momento histórico já com o território demarcado. Não é isso, Rafael? Exatamente. Há então a criação, a instauração, vamos dizer assim, daquilo que a gente entende como polis, né? Ou seja, enquanto uma cidade que é a mãe. Para o grego, a polis é a mãe. É uma honra lutar pela polis, é uma honra defender a polis, seja como for, né? Essa polis que não nasce democraticamente, como parece que nos apresenta com tanta facilidade alguns livros, ela nasce de um conflito. E que conflito é esse? É um conflito entre a derrubada, a destituição de um poder ditatorial, de um poder oligárquico, onde um ou muito poucos decidem sobre tudo. E é uma luta, uma destituição disso por quê? Em razão do surgimento, do acontecimento, né, de famílias, vamos dizer assim, que através de atividades diversas, mas principalmente pelo comércio, enriquecem e a partir disso exigem poder. Né? Exigir poder significa criar, então, uma polis onde mais pessoas tenham a palavra, onde mais pessoas passem a decidir. Uma coisa que é bastante importante é a gente pensar numa tirania, né, antes dessa democracia, onde o argumento é a força. Né? E numa polis democrática, onde o argumento passa a ser a persuasão, onde o argumento passa a ser a palavra, o convencimento. É nesse terreno, é nesse momento, desse surgimento da democracia, da importância da persuasão, que surge a filosofia a partir da figura de Sócrates. Surge também a figura do sofista, né? Que num primeiro momento é aquele que leva o conhecimento às pessoas e como elas têm que se munir desse conhecimento para que eles possam persuadir. Depois ele vira impostor. Ele vai ensinar a ludibriar. Então, nesse primeiro momento, quando a gente se refere a Sócrates como um sofista, ele é um sofista naquele primeiro entendimento da palavra, né? Aquela pessoa que ensina o outro, né, a se munir desse conhecimento e utilizar em favor, né, de uma conquista, né, de lugar nessa sociedade. Então é importante pensar que Sócrates ele inaugura uma nova fase na filosofia, e a gente vai chamar de era socrática, e é um corte, né, epistemológico em relação aos pré-socráticos, porque agora a preocupação não é mais a cosmologia, né, mas o antropocentrismo. Agora o homem ele surge como figura principal e não mais o universo, a partir de uma posição de Sócrates que determina conhece-te a ti mesmo, porque você tem que se conhecer antes de tentar conhecer o mundo que está ali ao seu redor. Né? O Sócrates ele traz, então, como uma inovação, uma preocupação que a gente pode chamar de ético-política. Né? Ou seja, há uma cidade que se organiza, há uma polis com uma proposta democrática, onde os cidadãos passam a ter uma participação na criação de leis e nas decisões políticas, né? E baseado em que esse cidadão toma essas decisões? Baseado em que essa democracia existe? Essa é a preocupação de Sócrates, né? É preciso saber pontuar esses conceitos, que é o que o Sócrates vai fazer a partir de um determinado método, né? De fazer uma análise conceitual. A que se refere esse método? A perguntar o que é. Exatamente. E como é que surge isso? Sócrates era aquela figura histórica que ficava na praça pública, em Atenas, usando as mesmas vestes no verão e no inverno, e ficava ali. Ele tinha uma mulher chamada Xantipa, que até dizem que ela que era o Aldo Borogodó ali, aquela que era filósofo, né? Ela que mandava. Ela que mandava. Ah, claro. E aí Sócrates, ele passava os dias ali em praça pública
principalmente para fomentar nessas pessoas a noção do bem, né? O que era o bem? O que é o mal? Né? Baseado nesses conceitos, ele buscava uma reconceituação. E a mãe de Sócrates, ela era parteira e chamava-se Fenareta. Olha o nome. Lindo, né, gente? Xantipa. A sogra de Xantipa era Fenareta. É até engraçado uma coisa dessa. E aí Sócrates, então, ele dá esse nome, né, a sua segunda parte do método, em homenagem à mãe dele, que vai chamar Maiêutica, né? Então, a primeira parte do método socrático é a ironia. Então, você reconhece aquilo que, na verdade, você pensava saber, né? Como não conheço. Então, você cai em contradição, por isso a ironia. E aí, Sócrates, com perguntas habilmente formuladas, ele faz o parto das ideias, né? Enquanto a mãe de Sócrates, parteira, trazia crianças ao mundo, Sócrates era o parteiro das ideias, né? Perfeito. Então ele trazia essas ideias à luz. Por isso que o método socrático é dividido em ironia e maiêutica. É interessante a gente chamar atenção também para o fato de que o Sócrates não era, se fosse pensado enquanto filósofo, enquanto professor, ele não dava as respostas. Não era essa a ideia. E daí a ideia de um parto, né, das ideias, de um parto de uma definição dos conceitos. O Sócrates pretende, através desse processo, né, levar o seu interlocutor a uma melhor reflexão sobre aquilo que ele pensava, então, ter como certeza. Tá? Então, todo esse processo feito pelo Sócrates, né, é um processo de perguntar, o que é a justiça? Você que me julga, enquanto senhor de direito, você tem que me dizer exatamente o que é a justiça. Se você não define esse conceito, como que você pode atribuir a mim a injustiça? Essa era a grande questão socrática, né? E também é essa questão, curiosamente, que leva a sociedade ateniense, principalmente as suas autoridades, a não gostarem da postura dessa figura que a gente conhece como Sócrates. Até porque, né, essas provocações, isso incomoda muito, né? Imagina as pessoas se despertando, né, para uma série de coisas, né, que elas começavam a pensar como sendo, né, as coisas são instituídas e é sempre o poder dominante que institui como regra, a norma, né, para essas convivências sociais, para a harmonização social. Esses valores. Exatamente. Aí vem a figura socrática e começa a perguntar e começa a levantar questionamentos e que deixa todo mundo no desconforto, né? É como se fosse assim um grande tsunami, né, que vai ali movimentar a Ágora Antiga, que era onde ele ficava, e a partir disso as pessoas então elas são obrigadas a abrir os olhos e a refletir, né? Então Sócrates vai lá e alfineta todo mundo que passa com as suas perguntas, né? Ele vai parando, ele vai formulando, ele vai, né? Por exemplo, né, eu costumo brincar assim, você acha, Rafael, que tudo que é raro é caro? Parece que sim, né? Mas não necessariamente, né? Mas parece que sim, pelo menos nos apresenta assim. Né? Um cavalo bom e barato é raro? Um cavalo bom e barato, acredito que seja raro. Como é que pode ser caro? Só se tiver na nossa prateleira, né? Quando nos é oferecido. Isso aqui não foi ensaiado. Não foi. O Rafael agora corou. Olha só, ele ficou da cor da camisa, que ele não estava esperando por essa. É porque a gente tem, eu não preparei ele para isso, para o Rafael, né? Ele foi totalmente pego de surpresa, exatamente para mostrar como é que era a intervenção socrática, né? E ele agora desconstruiu a ideia de caro. O que é caro? É aquilo que custa a ser conseguido, né? E não necessariamente o valor monetário. Então tá aí desconstruído assim rapidinho, né? Esse é o preconceito do cavalo caro. Exatamente, ele não sabe o que é caro, né? Um cavalo bom e barato é muito difícil de conseguir, então ele passa a ser caro. Vou comprar um cavalo. Bom e barato. Tem uma coisa que eu já fui questionado, sobre a qual eu já fui questionado mais de uma vez, quando a gente conversa, quando a gente apresenta essa postura socrática, aí eu já fui, já me perguntaram essas coisas, mas então a gente não julga, a gente se a gente não sabe exatamente o que é justiça, se a gente não tem um conceito claro e correto, a gente não pode julgar. Não, a questão que o Sócrates apresenta não é essa. Não é que a gente pare de fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo, mas é uma questão do seguinte, nós temos que pensar sobre aquilo
que acreditamos ter como certeza. Essa é a questão. As nossas certezas são certezas justificadas, racionalmente pensadas, ou são preconceitos, crenças que nós adquirimos ao longo de criação, introjetados inconscientemente nessa vivência social, né? E ficou com a gente. Exatamente. Sócrates diz, sei que nada sei. Que a primeira atitude de um sábio é você reconhecer a sua ignorância. E a partir desse momento é que você fica aberto para realmente conhecer aquilo que deve ser conhecido da forma como deve ser conhecido, né? Com a cabeça destituída de conceitos anteriormente formulados e até introjetados, como a gente acabou de falar, de uma forma muito inconsciente, que você não sabe nem de que forma chegou. Né? E dentro da psicologia, a gente se utiliza muito do método socrático. Existe uma abordagem, que não é a minha, chamada terapia cognitivo-comportamental, e que uma das técnicas é o método socrático, em que você vai levando o seu cliente a formular as perguntas, você vai formulando as perguntas junto com ele, nesse crescente, né? E aí você vai chegando àquilo que realmente interessa para uma tomada de atitude referente à vida da pessoa, que pode modificar, né, os caminhos. Então, Sócrates não deixou nada escrito, né, ao contrário dos pré-socráticos, né, porque Sócrates era analfabeto, né, não sabia escrever, não sabia ler, ele ficava ali em praça pública, não sei. Mas ele teve um fiel escudeiro, ele teve uma pessoa que acompanhou dos 19 aos 33 anos, né, até quando Sócrates morreu, que foi Platão, a figura de Aristóteles, né? E ele chamava Platão porque tinha os ombros largos, e Platão era de uma família muito abastada, né? Então, basicamente, ele bancava Sócrates ali para ele ficar. Ele foi discípulo, amigo, né? E viveu a vida toda ali com Sócrates até a morte. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, né, pela democracia ateniense, né, essa democracia... Por essa né? questão, né? Eu vou perguntar para o juiz o que é justiça, se ele não sabe me dizer o que é justiça, ele não pode me condenar. Se eu pergunto para o médico o que é saúde, ele não pode dizer que eu não estou bem. Né? Se eu pergunto para o psicólogo o que é a sanidade, ele não consegue me dizer. Como é que ele vai dizer para mim que eu tenho que ir para o manicômio? E por aí vai. Agora, você imagina o mal-estar que um sujeito como esse teria causado para essas pessoas que traziam a verdade debaixo do braço. Né? Então, e aí Sócrates, ele causa esse desconforto com toda essa provocação, mas ele inaugura essa nova fase na filosofia, e isso é muito importante, porque imagina uma árvore, né? Eu gosto de imaginar assim, uma grande árvore. Imagina que Sócrates constitui esse caule, e existem as ramificações platônicas e as ramificações aristotélicas. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, e todo mundo que vai... né, fazer folhinha nessa árvore, sempre tem um se remetendo pezinho, a eles, nem exatamente, que seja para uma crítica, exatamente, mas sempre ali, né, se não é Platão e Aristóteles, eles, é assim que eu vejo, né, como é que eles vão se constituir daqui para frente. Então é isso, se você gostou, deixa o seu joinha aqui, assina o canal, deixa a sua pergunta, interaja fazendo os seus questionamentos. E nós agradecemos a sua participação e esperamos nova visita aqui no nosso quintal filosófico. Esperamos mesmo. Um abraço. Até a próxima. Até.